Carol, tudo bem, Carol? Você me pergunta o seguinte: qualquer pessoa com qualquer histórico médico pode tomar pneumo 23? Então, Carol, a gente tem algumas coisinhas a serem discutidas. Eu até precisaria que o Daniel colocasse então a bula para que a gente pudesse juntos lermos a bula da pneumo 23 para que vocês entendam. Vamos lá? Então, a vacina ela pode ser administrada rotineiramente em pessoas com idade igual ou superior a 50 anos, tá bom? Ela também pode ser administrada a pessoas com idade igual ou superior a 2 anos, principalmente em pacientes que apresentem doenças crônicas. Então, a gente usando como exemplo doença cardíaca, doença pulmonar, doença do fígado ou diabetes mellitus e alcoolismo. Esses pacientes, eles naturalmente já têm uma tendência maior de desenvolver infecções, porque você tem uma imunidade comprometida nesses quadros, né? E perda de fluido cérebro-espinhal também é uma indicação de bula. Não tem o baço, ou se o baço não funcionar de forma adequada, que nós sabemos que o baço ele funciona como órgão de maturação do sistema linfóide. Então isso é muito importante nós colocarmos isso. Apresenta infecção pelo HIV, doença de Hodgkin, linfoma. Acho que nós teríamos um outro slidezinho aí, né? É um outro slide. Ah, sim, é esse mesmo, só que continuando, né? Continuando. Leucemia, câncer generalizado, insuficiência renal. Então, são situações realmente que indicam o uso da vacina. Então eu vou repetir: doença cardíaca, paciente que sofre de alguma insuficiência cardíaca, porque nós sabemos que na insuficiência cardíaca o paciente acaba sobrecarregando o pulmão, e essa sobrecarga do pulmão faz com que o paciente tenha uma chance maior de desenvolver problemas pulmonares. Pode colocar lá, Daniel, por favor. A doença de fígado, nós sabemos que o fígado é responsável também pelo sistema imunitário. O alcoolismo, tá? Pacientes que são alcoólatras, eles têm uma tendência maior em ter uma baixa de imunidade, porque o álcool ele age diretamente na medula óssea, e agindo na medula óssea faz com que não haja produção de elementos do sangue, inclusive os elementos imunitários. Perda de fluido cérebro-espinhal. O baço também ele estimula a maturação dos linfócitos. Apresenta infecções onde leve você a uma imunodepressão, como HIV. A doença de Hodgkin é um problema hematológico, do sistema hematológico, onde você tem um comprometimento do sistema linfático. Linfoma, né, que faz parte, uma das doenças que causam linfoma é a doença de Hodgkin. Mieloma múltiplo, que é um problema relacionado a nossa medula, tá? A medula que faz a produção de elementos para o sangue. Insuficiência renal, paciente com insuficiência renal tem imunodepressão crônica, não produz adequadamente substâncias que auxiliam na resposta imunológica. Síndrome nefrótica, que é um outro problema também. Recebam quimioterapia para câncer ou tratamento. É importante que vocês entendam que essas são as indicações, tá? Não é contraindicação, é indicação. Ou tenham sido submetidos a transplante de órgãos ou de medula óssea. Vamos para a próxima agora. Pacientes que frequentam ambientes especiais também, ou locais com risco aumentado de infecção pneumocócica. Isso é importante. Pacientes saudáveis normalmente não precisam receber uma segunda dose, mas precisam da primeira. Mas se você quiser fazer, se existe alguma situação especial, se você toma conta de alguém que tem uma tendência maior de ter pneumonia, um idoso, algum paciente com algum tipo de imunodepressão, alguma coisa assim, certamente você recebendo uma segunda dose, a chance de você infectar essa outra pessoa é pequena. Entretanto, a segunda dose da vacina pode ser recomendada posteriormente se você tiver alto risco de apresentar infecção pneumocócica e também se você tiver alto risco de transmitir a infecção pneumocócica. Tá? Eu estou complementando aqui a bula aqui. Então a Pneumovax, ou a Pneumo 23, que é a mesma coisa, é uma vacina injetável que ajuda a prevenir infecções tais como pneumonia, bacteremia, infecção sanguínea grave, causada por certos tipos de bactérias. Vamos para o próximo slide.
Aí aqui tem as contraindicações da pneumo 23 ou pneumovax 23. É a mesma coisa. Pessoas que apresentarem alergia a qualquer componente da vacina não devem receber pneumo 23. Tá bom? Então a gente tem que ver quais são os componentes. Então, fazer uma análise prévia se você teria algum tipo de alergia. Mas eu digo para você que é muito difícil o paciente desenvolver reação de hipersensibilidade a pneumo 23. Tá? É mais fácil a gripe porque ela tem um componente do ovo. E que quem tem realmente alergia verdadeira ao ovo, ou seja, come o ovo e passa mal, aí sim esse não pode tomar a vacina da gripe. Quem não come o ovo, mas quem come o ovo não passa mal, mas tem o teste positivo para o ovo, esse não tem contraindicação, tá? Porque teste positivo ele indica só sensibilização, não indica doença. Então você pode usar. Tá? Como usar a pneumo 23 ou a pneumovax 23? Tá? Vamos lá para a próxima. Então, essa de uso não é a pergunta, né? A pergunta é a questão da se qualquer pessoa pode usar a pneumo 23. Vamos lá, próxima, né? Então, no caso da gravidez e amamentação, não se sabe se a pneumo 23 pode causar dano fetal quando administrada a mulheres grávidas. Tá bom? Informe-se ao médico se estiver grávida, ele decidirá se você deve receber a vacina. Sim, a gente como médico sabe que a chance é mínima praticamente, né? Mas eles têm que colocar isso em bula, porque ainda não se tem certeza absoluta, mas o que a gente observa na prática clínica é que a chance é mínima, praticamente zero. A gente nunca vê uma reação colateral por causa da pneumo 23, uso em grávida. Então, se a grávida realmente estiver passando por uma situação que seja mais benéfica ela tomar do que não tomar, a indicação é que tome. Tá bom? Esse medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista, isso a gente já sabe, né? Vamos lá, próximo. Crianças, a pneumovax 23 não é recomendada para o uso em crianças com menos de 2 anos de idade. A segurança e eficácia em crianças com menos de 2 anos de idade não foram estabelecidas, né? As crianças dessa faixa etária têm fraca resposta imunológica aos tipos capsulares contidos nessa vacina. Então, só para vocês entenderem. Idosos, indivíduos a partir de 65 anos de idade, pode não tolerar intervenções médicas da mesma forma que indivíduos mais jovens. Mas não sei se vocês lembram que no início da bula eles falam que pode ser indicado em idosos acima de 60 anos. Então a indicação, isso precisa ser colocado porque idoso sempre é um cristal, né? Idoso é um ser que a gente precisa tratar sempre com muito carinho, muita atenção e fazer as coisas de forma escalonada. Mas certamente o uso da vacina no idoso vai ser muito mais benéfico do que o prejuízo que ela vai trazer, principalmente acima de 65. Portanto, o número maior e uma gravidade maior de reações em alguns indivíduos idosos não pode ser descartado. Mas eu garanto para vocês que o benefício é muito maior do que o malefício. Vamos lá? Dirigir ou operar máquinas, não existem informações sugestivas de que pneumo 23 afete a capacidade de conduzir veículos ou operar máquinas. Aí aqui tem as reações adversas, os efeitos colaterais da pneumo 23. Qualquer vacina pode apresentar efeitos inesperados e indesejáveis, qualquer vacina, denominados reações adversas. As reações adversas mais comuns relatadas com a pneumo 23 são irritabilidade, vermelhidão, inchaço, calor e endurecimento no local de aplicação. A próxima, por favor. De aplicação da vacina além da febre. Raramente podem ocorrer outras reações, algumas das quais podem ser graves, por exemplo, fadiga, calafrio, sensação de mal-estar, náusea, vômito, aumento ou inflamação das glândulas linfáticas. Assim, é difícil isso acontecer, a gente praticamente não vê, mas eles precisam colocar isso na bula porque existe essa possibilidade, mas é difícil. Então informe ao seu médico. Aqui raramente podem ocorrer outras reações adversas, algumas das quais podem ser graves, por exemplo, né? Nós falamos fadiga, calafrio, sensação de mal-estar, náusea, vômito, aumento ou inflamação das glândulas linfáticas, artrite, dor de cabeça, reação alérgica, dor nas articulações, dor muscular, alteração da sensibilidade cutânea, urticária ou erupção cutânea, dor na capacidade reduzida para mover os membros e convulsões em crianças devido à febre. Mas tudo isso é muito raro e tudo isso pode ser contornado com medicações que venham a retirar o paciente da crise. Então é raríssimo a gente ver, e quando acontece, na maioria dos casos, quando a gente encontra, a gente faz medicação e tira o paciente da crise.
Informe o seu médico ou procure imediatamente atendimento de emergência se você apresentar algum dos seguintes problemas após a vacinação, pois esses podem ser sinais. É importante, né? Idosos, indivíduos a partir de 65 anos de idade podem não tolerar, isso a gente já falou, dirigir ou operar a máquina também. Vamos lá para o próximo. Então vamos lá para o próximo de novo. Isso aí já foi falado. Também já foi falado, né? Não, esse aí não. Informe o seu médico ou procure imediatamente atendimento de emergência se você apresentar algum dos seguintes problemas após a vacinação, por esses podem ser sinais de uma reação alérgica ou outras condições graves, dificuldade de respirar, chiado no peito, erupção cutânea e urticária. É raríssimo isso acontecer, mas pode acontecer e a gente retira o paciente da crise rapidamente. As reações no locais onde você recebeu a injeção podem ser mais intensas e comuns após a aplicação da segunda injeção do que após a primeira injeção. Eu mesmo tive uma reação local à injeção da pneumo 23, né? Eu quando tomei a minha segunda dose, eu tive um abscesso, fiz um antibiótico, fiquei bem, entendeu? E estou protegido contra pneumococos. Então isso aí não é nada complexo, é só a gente realmente se comunicar e ter uma linha direta com o médico. Se apresentar algum problema desse, o médico prescreve então a medicação. Seu médico possui uma lista completa das reações adversas, relate imediatamente ao seu médico a ocorrência de efeitos indesejáveis ou de quaisquer outros sintomas. Tá bom, pessoal? Então são essas as contraindicações relativas ao uso da pneumo 23, também as indicações, quem pode usar, quem não pode usar. E eu digo para vocês que é raríssimo isso acontecer, e quando acontece, muito pouco. Eu praticamente posso contar na minha mão direita quantos casos aconteceram de reações graves durante a minha vida profissional toda. Se foram 3 ou 4 foram muito, e de certa forma não eram reações graves, né? Eram reações que a gente fazendo a intervenção, o paciente saiu rapidamente, ninguém veio a falecer por causa disso, ou teve algum problema, alguma sequela, alguma consequência grave, tá? Então o uso da vacinação ela é muito mais importante do que o não uso, porque você não usar, certamente você contrair a pneumonia causada pelo pneumococcus é muito mais grave do que as possíveis e raríssimas reações adversas que a vacina pode ocasionar. Então uma infecção pneumocócica ela pode matar você, né? Principalmente se estiver associada a outros tipos de infecções, e nesse caso nós temos a questão do coronavírus aí assombrando a humanidade. Então, você tomando a vacina, você vai evitar que o coronavírus crie um ambiente propício para a proliferação de bactérias e, consequentemente, o aparecimento de pneumonias. Tá bom? Obrigado, Carol, pela sua pergunta. Um abraço.